E aí, galerinha, vamos fazer hoje algumas questões aqui da lista de exercícios sobre produtos notáveis, tá? Aí aqui eu tenho na minha tela um pequeno resumo dos produtos notáveis. Os principais é o quadrado da soma, tá aqui, ó, quadrado da soma. E aí a gente já tem aqui a forma de resolução. Como é que a gente tem o quadrado da soma de dois termos? Quando a gente tem isso aqui, ó. Então, como é que a gente resolve? O quadrado do primeiro, ó, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que a gente chama de quadrado da soma de dois termos. Aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. É muito parecido com esse. Qual é a diferença? Aqui eu tenho o sinal de menos, certo? Então, como é que a gente resolve? Também da mesma forma, ó, o quadrado do primeiro, só que em vez de mais, aqui, ó, nós vamos colocar menos. Menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí nós temos aqui, nesse último caso, o quadrado da soma pela diferença. É quando nós temos dois termos iguais, ó, observe que eu tenho aqui o produto de dois termos iguais, porém com sinais contrários. Ó, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, sempre vai dar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, saber para resolver alguns exercícios. Eu vou resolver algumas questões para poder ajudar vocês com a lista que eu acredito que alguns estão com dificuldade. Eu vou fazer da primeira questão, eu vou fazer 3 exemplos, certo? A primeira questão, utilizando o que se aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Aí eu tenho a letra A. Gente, primeiro caso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar quais dos 3 casos nós temos. Se nós temos o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Vejam que eu tenho aqui, ó, o produto, eu tenho dois termos, certo? 8x mais 1 que multiplica 8x menos 1. Esses termos são iguais, estão se multiplicando, porém com sinais contrários, ou seja, nós temos o produto da soma pela diferença. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente poderia aplicar a propriedade distributiva, certo? E aí a gente iria encontrar o mesmo resultado que a gente vai encontrar quando a gente aplica essa propriedade, ou esse enunciado, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, certo? Então a gente vai partir para ganhar tempo exatamente isso. Ó. Observe que eu tenho 8x mais 1 que multiplica 8x menos 1. Para a gente resolver isso, galera, é muito prático. É só você fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo aqui? Ó? 8x. Então vai ficar aqui, ó, tá entre parênteses, 8x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Ó, menos. Quem é o segundo? O segundo é 1. Ó, menos 1 ao quadrado. Ó, ok? Então, 8x ao quadrado é quanto? Eu vou fazer 8 vezes 8, 64, e x vezes x ao quadrado. Então, 64x ao quadrado, conserva o sinal de menos aqui, ó, quanto é 1 ao quadrado? É 1. E aí, gente, acaba aqui, ó, certo? Então, esse cara vai ser 64x ao quadrado menos 1. E agora, qual que eu vou fazer? Aí eu vou fazer essa letra H, ó, certo? A letra H. Por quê? Porque aí vocês vão identificar quais dessas outras letras eu vou aplicar o quadrado, o produto da soma pela diferença. Aqui observe que eu escolhi aleatório, certo? Mas é diferente do que eu já fiz. Ó. Eu tenho A ao cubo mais B ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou identificar qual dos 3 produtos notáveis vamos ter que aplicar. O produto da soma pela diferença, o quadrado da diferença de dois termos ou o quadrado da soma de dois termos. Professor, como é que eu vou diferenciar o quadrado da soma e o quadrado da diferença? Pelo sinal aqui, gente. Ó. Aqui eu tenho sinal de mais, então é o quê? O quadrado da soma de dois termos. Como é que fica? Lembra, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo aqui? A ao cubo. Então vai ficar assim, ó. A ao cubo ao quadrado. Mais duas vezes, vou até colocar de cor diferente, ó. Mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Voltando aqui para o vermelho, ó. Quem é o primeiro? A ao cubo vezes o segundo. Produto duas vezes o primeiro pelo segundo. Ó. B ao cubo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? B ao cubo. Também entre parênteses. Igual. Agora, galera, é muito simples, ó. Quanto é A ao cubo ao quadrado?
simplesmente conserva a base, ó. Lembra que a gente já estudou isso, potência de potência, e multiplica os expoentes, ó. 3 vezes 2, 6. Mais, aqui vamos fazer, ó, 2 vezes A ao cubo, 2A ao cubo. 2A ao cubo vezes B ao cubo, 2A ao cubo, B ao cubo, certo? Mais, quadrado de menos, o quadrado de B ao cubo é quanto? Conserva a base e aplica a propriedade potência de potência. Conservei a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, aqui, ó, deu o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, aqui eu tenho o quê? O quadrado da soma de dois termos. E agora? Agora eu vou escolher um com o quadrado da diferença de dois termos. Vou escolher aqui a letra C, ó. Ó, como é que eu sei? Porque eu tenho 7A menos B ao quadrado. Então, quadrado da diferença, representado pelo sinalzinho de menos, certo? Então, nesse caso, como é que fica? Mesma coisa, o quadrado primeiro vai ficar o quê? 7A, que é o primeiro, ó, ao quadrado, menos, certo? Nesse caso é menos. 2 vezes, vou colocar esse 2 aqui de novo na cor azul. Ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. Primeiro pelo que é o primeiro, 7A. Ou melhor, 7A. Vezes, quem é o segundo? B. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? B. Isso aqui ao quadrado. Desenvolvendo agora. 7A ao quadrado. 7 vezes 7, 49. E A vezes A ao quadrado. Então, vai ficar 49A ao quadrado. Conserva esse sinal de menos aqui, ó. Certo? Menos 2 vezes 7A dá 14A. 14A vezes B dá 14AB. Mais B ao quadrado vai dar B ao quadrado. B elevado a 2. Ó. Então, nós temos aqui o resultado. 49A ao quadrado menos 14AB mais B ao quadrado. Que é justamente, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Galerinha, e aí eu vou deixar as próximas letras para vocês tentarem, certo? Baseiem-se nesses exemplos que eu acabei de fazer. Dá para fazer justamente com esses 3 exemplos, vocês vão aplicar e resolver as demais. E aí eu vou fazer mais alguns vídeos, pelo menos 2, explicando algumas questões para que vocês consigam responder todo o exercício. Beleza? Então, assistam, por favor.